Quero ler um texto com vocês, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1 a seguir. Estava Jesus orando em um certo lugar, e quando acabou, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Ele lhes respondeu: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa os nossos pecados, porque nós também somos perdoados a todo aquele que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Disse-lhe mais: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de viagem, e nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta já está fechada, e os meus filhos estão deitados, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos, embora não se levante para lhes dar por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós, que se o filho pedir peixe, lhes dará ao invés de peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele lhe dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Queridos, feche os seus olhos. Quero falar com vocês, nós ainda estamos na série Superação. Quero falar sobre supere a sua inconstância na oração. Supere a sua instabilidade na oração. E eu quero assim que você comece a falar com o Espírito Santo agora. Porque olhando para Jesus aqui, quando ele acaba de orar, um dos seus discípulos chega para ele e fala assim: Jesus, me ensina a orar. E ele ensina. E ele ensina, e ele cita uma parte do Pai Nosso. E depois ele cita uma relação de amigos, em uma hora que não era conveniente, em uma hora que não era oportuna, em uma hora em que não era legal, em que não era cabível. Mas aqui eu quero ressaltar alguns princípios nesse texto, porque Jesus fala assim: se esse amigo seu, ele não quiser dar algo para você, porque a hora é inoportuna, porque ele já está deitado, ele vai dar pelo seu incômodo na madrugada. E depois ele fala assim: eu vos digo mais, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e o acharei, porque todo aquele que busca o encontra, porque todo aquele que bate, a porta vos é aberta, e porque todo aquele que pede, recebe. E o último texto, ele faz uma comparação de um pai e de um filho, sobre alimento. Sobre comida, sobre um filho pedir comida para o pai. Quando um filho tem fome, ele fala: pai, eu quero comer. Agora o Cauãzinho, ele aprendeu a pedir comida. Ele vai lá na geladeira, ele abre a geladeira, ele pega a panela do almoço e vai com a panela na sala e fala assim: papai,
eu quero papar. E ele faz uma comparação de um pai e de um filho humano. Mas nós temos que ponderar essa analogia que ele faz de uma comida fisiológica, de um pai matando a fome de um filho. Mesmo vocês sendo maus, vocês fazem boas coisas, vocês dão boas dádivas aos vossos filhos. E aí ele fala: mas o que você acha que o meu Pai Celestial vai fazer quando vocês orarem? Ele fala assim: Ele vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Mas aqui, antes de chegar nessa parte, ele fala de incômodo, ele fala de importunação. E eu quero falar com você, líder. E eu quero falar com você, supervisor. Quantos aqui estão incomodando os céus de madrugada? Quantos aqui estão importunando o céu de madrugada, falando: Jesus, eu tenho fome. Eu tenho fome, Jesus. Jesus, eu tenho fome. Aqui está falando de incômodo, aqui está falando de importunação, aqui está falando de constância, aqui não está falando de um pedidinho assim: ai, eu estou com fome hoje. Não, aqui está falando de desespero, está falando de um homem que sai no meio da madrugada porque ele não tem nada em casa, e ele bate na casa de uma pessoa e fala assim: viu, você não tem 3 pães para me arrumar? O que tem do banquete espiritual na sua casa hoje? O que tem lá na sua casa de um banquete espiritual? Tem abundância ou tem falta? Sabe, líder, eu aprendi que se nós não estivermos numa vida constante de oração, uma vida fervorosa de oração, se nós não tivermos um relacionamento íntimo com o Pai, o Espírito Santo não vem sobre nós, o Espírito Santo não vem sobre a nossa casa, o Espírito Santo não vem para nos saciar, ele não vem. Sabe, nós acabamos um encontro agora, algumas semanas, e alguns jovens que eu nem esperava mais, coisas que tinham ficado para trás, que tinham caído no esquecimento, falando assim: pastor, eu entrei em uma loja, e quando eu entrei em uma loja, a pessoa começou a ficar com os olhos cheios de lágrimas, ela começou a ficar quebrantada. Pastor, eu não falei nada, mas eu sabia que o Espírito Santo estava lá dentro comigo. Sabe, e aí eu estava lendo sobre Charles Finney essa semana, um líder cheio do Espírito Santo, um dos principais avivalistas que nós tivemos. E a Bíblia e a história diz que quando ele entrava nas grandes estações, nas grandes fábricas, sem que ele precisasse abrir a boca dele, as pessoas começavam a ser convencidas do pecado, as pessoas começavam a confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, as pessoas começavam a se arrepender dos seus pecados, sem escutar uma única palavra. Tamanha a presença do Espírito Santo sobre esse homem. E aí eu falei assim: Deus, mas aconteceu alguns anos atrás, por que não hoje? Por que com alguns? Porque vocês são inconstantes, porque vocês são instáveis,
porque ora vocês estão fervorosos, ora vocês estão apagados, ora vocês querem muito, ora vocês não querem nada, ora nós vamos, ora nós não vamos. E com o Espírito Santo não é assim. Ou nós nos entregamos para Ele, ou nós não nos entregamos para Ele. O que você tem dado de alimento lá na sua célula? Ei, você aqui que já discipulou lá atrás, e quando você chegou na sua reunião de discipulado, no seu encontro de discipulado, você não precisou falar nada, porque o Espírito Santo desceu e encheu aquele ambiente que vocês estavam. Quantas vezes os jovens foram encontrados pelo Espírito Santo fazendo discipulados aqui, na parte aberta do McDonald's? Quantas vezes eu passava de carro ali, tinha jovens chorando ali, porque eles iam fazer o discipulado, eles liam a Bíblia, eles oravam, e o Espírito Santo descia sobre aquele lugar. Quantas vezes as pessoas chegavam nas células sem ser convidadas, porque elas eram atraídas pelo Espírito Santo de Deus. E hoje às vezes é tão difícil levar uma pessoa. O que nós fizemos com a nossa vida de oração constante? Eu conheço pessoas aqui que já tiveram visões, alguns que já foram na Nova Jerusalém, alguns que já viram as ruas de ouro no céu, algumas que já viram anjos, algumas que já tiveram experiências tão íntimas com o Espírito Santo, mas por alguma coisa se tornaram inconstantes na vida de oração. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, líder. Hoje é o dia para você superar essa inconstância. Hoje é o dia para você incomodar o céu. Hoje é o dia para você importunar o céu. E se aquele amigo não quiser levantar, pela amizade, ela vai levantar, porque você está incomodando, e ela vai suprir a sua necessidade. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que busca, acha. Sabe, eu me lembro de jovens, de adultos, homens casados. Eu tinha uma empresa na João Ramalho, uma avenida bem movimentada aqui. Quantas vezes alguns de vocês que estão aqui me ouvindo paravam o carro, entravam na loja chorando e falavam assim: cara, eu estava dirigindo, mas o Espírito Santo, quando eu estava orando, ele veio, ele começou a mudar o ambiente, começou a mudar a atmosfera. Eu tive que encostar o carro, porque eu não conseguia mais dirigir. Agora eu pergunto para vocês: vocês acham que o Espírito Santo não tem mais para você? Você acha que o Espírito Santo não tem mais para a sua célula, líder? Você acha que o Espírito Santo não tem mais para a sua supervisão, supervisor? Você acha que é difícil bastante para Ele fazer outra vez? Retome a sua vida de oração. Retome a sua vida de oração. Retome a sua constância. Retome a sua disciplina. Porque o Espírito Santo, Ele sente saudades de você. Ele sente saudade do que vocês viveram no relacionamento de vocês. Ele chama vocês outra vez. Preste atenção. 1905 para 1906, um homem chamado William Seymour. Compartilhei um pedacinho dessa história no sábado. Ele, por ser negro, e nessa época o racismo, a diferença social era muito grande. Ele se converte, ele muda para a cidade de Houston. Ele chega e ele quer fazer um curso bíblico lá. E por ele ser negro, quando ele entra na sala, as pessoas falam assim para ele: sai daqui, você pode fazer esse curso, mas a sua carteira tem que ficar no corredor. Você não pode sentar com a gente. E ele conclui esse curso lá. E ele começa, após a conclusão desse curso, pastorear uma igreja na metrópole.
E ele começa a ensinar sobre o reavivamento, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre dar liberdade para o Espírito Santo. E nesses ensinamentos eles começam a desenvolver e fluir em alguns dons, dentre eles o falar em línguas. E ele começa a ser oprimido por aquela liderança, e ele é gentilmente convidado a se retirar daquela igreja, porque ele não era capaz de pastorear aquela igreja. E ele sai andando, e aí ele acha lá a Azusa Street, a famosa rua Azusa, número 312, uma igreja metodista, afro-americana e nativa. E ele entra lá com um pequenininho grupo de pessoas, que nós chamamos de célula. E eles começam a orar, e ele começa a orar, e ele começa a orar, e ele começa a orar, falando para o Espírito Santo reavivar os Estados Unidos, reavivar aquele país, para que o Espírito Santo viesse outra vez em cima deles, que caísse outra vez sobre eles. Preste atenção, aquele homem rejeitado, expulso, humilhado, ignorado, negligenciado, ele tinha um fogo que não conseguia deixar ele parar. E aquele fogo começou a aumentar, e ele começou a buscar, até que um dia, entre 1906 e 1907, o Espírito Santo caiu naquela casinha e começou a atrair pessoas dos 5 continentes para lá. Preste atenção, aqueles americanos que expulsaram ele, aqueles americanos que humilharam ele, naquela época ainda tiveram que admitir que através daquele homem veio o maior avivamento que o mundo já viu na nossa atualidade. Conversando com o pastor Domingos essa tarde, ele disse que mais de 500 milhões de pessoas foram alcançadas depois desse movimento pentecostal que começou na rua Azusa, mais do que 1900 anos antes, com toda a igreja. E agora chegou a nossa hora de novo. Chegou a nossa hora de novo, porque agora não são mais de 500 milhões de pessoas, agora é mais de 1 bilhão de pessoas que vai vir para Jesus. Mas essa noite o Espírito Santo procura homens e mulheres de oração, homens e mulheres que importunam, que incomodam o céu. Quantos aqui querem incomodar o céu? Quantos aqui querem importunar o céu até o Espírito Santo cair em nosso meio? Não tem outra solução, não tem outro segredo. Ou nós oramos, ou nós superamos o frio, ou nós superamos o sono, ou nós superamos a falta de tempo, ou nós superamos os mimimis, ou nós superamos as desculpas. Eu fico pensando, William Seymour se converte, chega para fazer um curso bíblico e é expulso da sala de aula, assiste do corredor, porque você não é considerado gente para sentar no nosso meio. Vocês não acham que ele podia ter parado por isso? Se conclui naquele curso e começa a liderar uma igreja, começa a pregar sobre o Espírito Santo, e mais uma vez ele é rejeitado, mais uma vez ele é expulso. Você acha que ele não podia parar? Já me formei no corredor, que nem um animal. Comecei a pastorear, eu não sirvo para isso. Eu acho que isso não é para mim não. Mas ele não parou de importunar o céu, ele não parou de incomodar o céu, até o Espírito Santo cair. Queridos, nós estamos falando que aquele homem não tinha dimensão do que ia acontecer depois daquele episódio que ele tanto buscou. E eu afirmo isso para você: nós não vamos conseguir dimensionar o que vai acontecer
depois que o Espírito Santo cair sobre nós. Mas agora eu quero te convidar a importunar o céu. Agora eu preciso te convidar a importunar o céu. Um lugar onde eu desejo. Eu preciso te convidar a incomodar os céus. E não só agora, nas madrugadas de novo. Durante o seu percurso de trabalho, você que viaja durante as suas viagens. Não importa o seu trabalho, nos momentos livres comecem a buscá-lo, comecem a incomodar. Fala, Espírito Santo, reaviva, reaviva. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, Espírito Santo. Faz de novo. Onde a chama não se apagará. Deus procura homens e mulheres de oração essa noite. Homens e mulheres que vão ser portadores da glória dEle. Que por onde chegar, a glória vai se manifestar. A glória vai se manifestar. O ambiente vai mudar. Pessoas vão ser libertas. Pessoas vão ser curadas. Porque você vai ser o portador da glória de Deus. Uma vez a chama do primeiro amor. Um fogo novo faz arder em nós, Senhor. Línguas de fogo sobre nós é o que queremos, ó Senhor. Incendiar os corações no teu amor. Deixa queimar mais uma vez a chama do primeiro amor. Incomode os céus, incomode os céus, até que Ele venha, até que Ele rasgue os céus e venha. De fogo sobre nós é o que queremos, ó Senhor. Incendiar os corações no teu amor. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar mais uma vez em nosso Senhor. Nós queremos ser os portadores. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar mais uma vez em nosso Senhor. Mais uma vez a chama do primeiro amor. O fogo novo faz arder em nosso Senhor. Línguas de fogo sobre nós é o que queremos, ó Senhor. Incendiar os corações no seu amor. Nós erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar.
Fogo novo faz arder em nós, Senhor. Línguas de fogo sobre nós, é o que queremos, ó Senhor. Incendiar os corações no seu amor. Incendiar os corações. Incendiar os corações no teu amor. Nós erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz, não vamos parar, não vamos parar. Erguemos até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ao Deus que responde com fogo, Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Deixa queimar mais uma vez a chama do